Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso estudo de Romanos, dando continuidade aos nossos estudos das quintas-feiras, né? Essa epístola, como nós falamos na quinta-feira passada, ela fala de fé, né? O justo vive pela fé e o ímpio se afasta da fé. Enquanto a fé agrada a Deus e gera bênção, a falta de fé provoca a ira de Deus e gera toda sorte de mal ao ser humano. Na última quinta-feira nós falamos sobre algumas situações ou algumas coisas que aparecem na vida do ser humano por falta de fé, por o homem se distanciar da fé. Nós falamos, está lá no capítulo 1, verso 29, só para relembrarmos, diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Muito bem, essas características, elas surgem naqueles que se afastam de Deus e que têm uma vida descompromissada com Deus e de distância da fé no Senhor, Criador de todas as coisas. Pois bem, aqui então nós chegamos no capítulo 2 de Romanos. Eu quero ler com vocês o primeiro, segundo e terceiro versos que dizem assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensas que escaparás do juízo de Deus? Muito bem, queridos. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui é muito interessante. Primeiro ele fala das práticas do homem que caminha sem fé. E aí ele fala para aqueles que dizem terem fé: olha, você que julga o seu semelhante, pensa que você vai escapar de Deus? Por quê? Porque você julga, mas você pratica as mesmas coisas. O que o apóstolo Paulo está levantando aqui é que nós temos uma facilidade muito grande para julgar pessoas, né? Ou sermos julgados por pessoas também, né? Mas isso aqui, muitas vezes nós que olhamos para alguém pela sua aparência, ou pelo seu modo de falar, pelo seu vestuário, ou algumas atitudes que tomam, nós julgamos essa pessoa e achamos que ela não é uma boa pessoa, por isso, por aquilo, etc. Por aí vai, né? Mas nós muitas vezes não nos preocupamos em saber o porquê daquela reação, daquela atitude, daquela vestimenta, daquele linguajar que a pessoa possui ou que a pessoa tem. Nós simplesmente emitimos a nossa opinião ou emitem a opinião sobre nós e aquilo fica disseminado no meio de outras pessoas. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando: olha, você precisa tomar cuidado, porque você está condenando pessoas, mas você pratica as mesmas coisas, né?
Talvez não com a mesma intensidade, talvez não da mesma forma, mas você pratica essas coisas. Então você pensa que você vai escapar daquilo que Deus diz que vai fazer? Você pensa que você vai escapar da ira de Deus? Então, isso nos leva a um autoquestionamento. Qual é o nosso comportamento? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o outro e esquecemos de olhar para nós, para a nossa prática e como estamos fazendo e como estamos na nossa caminhada cristã. Então, no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui Paulo faz um outro questionamento. Ele fala: olha, a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, ela deve conduzir o ser humano ao arrependimento. Não é porque Deus, apesar do meu pecado, apesar do seu pecado, Ele continua a nos ajudar e a nos abençoar, não é porque Deus tolera os nossos pecados, os nossos erros, não é porque Deus é paciente conosco que Ele aprova ou que Ele concorde com as práticas erradas que nós temos. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando: olha, essa tolerância de Deus deve nos levar a um questionamento. E, sobretudo, esse questionamento deve nos conduzir ao arrependimento. Por exemplo, nós temos pessoas, não podemos, e nós precisamos ser claros nisso, nós temos pessoas fofoqueiras dentro e fora da igreja. Pessoas que passam o tempo e gostam de comentar da vida alheia, gostam de falar aquilo que não sabem, né? E desconhecem, né? Apenas porque tiveram uma impressão e julgam pessoas, né? Pessoas que tratam e ficam tratando da vida do outro sem qualquer base ou fundamento, não é verdade? Aquela palavra sempre picante, sempre aguda, proferida em relação a outras pessoas, ironicamente, prejudicam os outros, né? Dentro e fora da igreja. Pessoas que têm inveja, pessoas dentro da igreja e fora da igreja com inveja de outras pessoas, inveja das coisas das outras pessoas, inveja do próprio ministério que Deus deu a outra pessoa. Então, muitas vezes as pessoas estão tendo essas práticas, mas lá falam daquele que faz essas coisas erradas lá fora. Por acaso o cristão não tem pecado? Por acaso o cristão não peca? Sim, o cristão peca. E muitos pecam além do aceitável, do tolerável. Pecado deveria ser um acidente na vida de uma pessoa. Devia ser um deslize. Mas não, tem pessoas que andam no pecado sem qualquer preocupação. E então, o apóstolo Paulo está falando: olha, você julga outras pessoas, mas você pratica o que essas pessoas estão fazendo. Não pense que você vai escapar. Você está acumulando a ira de Deus. Lembra que na quinta-feira passada nós falamos que a ausência de fé provoca, suscita a ira de Deus? Pois bem, quando nós estamos tendo essas práticas é prática dissociada da fé. Toda prática dissociada da fé gera a ira de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Por causa da falta de fé e pelas práticas contrárias ao querer de Deus, há uma acumulação da ira de Deus. É isso que está lá no verso de número 5. Diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado,
você está acumulando a ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará justo julgamento. Queridos, toda pessoa que pratica e continua praticando atos contra o querer de Deus, contra o modo de vida, contra o estilo de vida que Deus deseja que os seus filhos tenham, essa pessoa está acumulando a ira de Deus contra ela. E lá em Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16, nós lemos assim: Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondo-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Queridos, aqui está falando do tempo do fim, do julgamento que o apóstolo Paulo falou aqui no verso de número 5. Tá? Contudo, no verso número 5. Ele está falando dessa ira de Deus que está sendo acumulada. E Apocalipse está falando do dia da ira. O dia da ira de Deus vai ser tanto, e as coisas o homem vai sofrer tanto, que ele vai pedir para morrer. Ele vai pedir para a rocha cair sobre ele, para esconder da ira de Deus, como se isso fosse possível. Né? Então, o homem precisa se questionar. E o verso de número 6 do nosso texto diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Querido, Deus é justo. Não é porque Deus não está punindo o pecado hoje, embora o homem, como foi falado no estudo passado, as suas práticas geram no próprio homem o resultado da sua prática equivocada, o seu sofrimento, o próprio homem gera essas coisas sobre ele. Né? Então, mas vai haver o dia da ira de Deus, que aí Deus vai mover a mão contra o homem para trazer justiça. Né? Como diz o texto aqui, vai retribuir a cada um segundo a sua prática. Então, vai ter um dia onde todas essas coisas estarão convergindo e Deus vai fazer a coisa acontecer. O verso 6 diz que, verso 6 diz, verso 7, Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam a glória e a honra e a imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas a glória, a honra e a paz para todos os que praticam o bem, primeiro do judeu e também depois do grego, pois em Deus não há parcialidade. Outras traduções, não existe acepção de pessoas. Pois bem, Deus é justo e conhece tudo que nós fazemos, né? E enquanto ele, muitas vezes, a pessoa pode pensar que Deus, Deus está tolerando, Deus está aceitando, Deus sabe como eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, né? E aí a gente vai se auto-enganando, né? Deus não aceita
né? A palavra de Deus fala que existe uma luta dentro de nós, verdade, mas a mim e a você nos compete dominar a nossa tendência, as nossas fragilidades. Há de haver um esforço para obedecer a Deus, né? Oferecer um culto racional, um culto aceitável a Deus, através de uma vida condizente com o querer de Deus. Quando eu busco de coração fazer as coisas, eu posso até errar procurando fazer, mas Deus, Ele olha a intenção do meu coração. Quando eu estou fazendo alguma coisa, Deus não está olhando exatamente a prática que eu estou fazendo, mas aquilo que está no meu coração. Como eu estou fazendo, de coração ou de obrigação, ou por hipocrisia ou de verdade. Deus está vendo, Ele conhece isto, Ele sabe. Eu posso ser enganado por você e eu posso te enganar, mas Deus, Ele não se deixa enganar. Ele sabe exatamente a intenção que eu e você temos ao praticarmos coisas aparentemente boas, ou cometemos grandes erros, grandes falhas, mas Deus conhece o coração. Às vezes uma grande falha que você praticou, pensando em fazer o bem e buscando fazer o bem, Deus conhece o coração e vai te abençoar até pela falha que você cometeu, mas buscando fazer o certo. Muitas vezes você está fazendo o certo, mas com outras intenções no teu coração. E é isso que Deus vai julgar. Aquilo que está lá no teu coração e não exatamente a prática que você está tendo. Porque Deus julga a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós julgamos pela aparência, por aquilo que vemos e tal, mas Deus não se deixa enganar. Então, queridos, o texto aqui nos fala que Deus dará, Ele vai dar duas coisas bem diferentes de acordo com a nossa prática. Primeiro, Ele vai dar vida eterna para aqueles que buscam fazer o bem, aqueles que buscam. Muitas vezes nós lutamos contra uma tendência nossa, né, de querer falar o mal, de querer fazer o mal, praticar o mal, mas nós lutamos e procuramos e fazemos o bem de coração e de verdade. Nós buscamos a glória de Deus, buscamos a honra de Deus, buscamos a imortalidade, ou seja, nós buscamos o temor do Senhor na nossa vida, com verdade. Deus conhece, e então Ele vai dar o que? Paz, honra e glória. Por quê? Porque estamos procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Deus vai dar paz. As pessoas vivem nesse mundo com a falta de paz. Tá? E, queridos, por incrível que pareça, quando nós vivemos e buscamos fazer a vontade de Deus de verdade, de coração, às vezes o mundo está caindo, mas nós estamos em paz. Por quê? Porque a nossa mente está em paz diante de Deus. Então o mundo cai, mas nós estamos de pé porque Deus nos sustenta. Paz que vem do céu, paz que o homem não entende. Quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós buscamos a glória de Deus, não a nossa glória, quando nós buscamos a glória de Deus, nós nos sentimos bem em honrar a Deus. Né? Quando nós honramos a Deus, nós nos sentimos bem porque nós atendemos o propósito da nossa criação. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Quando nós atendemos esse propósito, nós entendemos e nos sentimos felizes porque o nosso propósito de existência está acontecendo. O contrário disso também é verdade, porque diz que aqueles que vivem na prática distantes da fé, Deus dará ira e indignação. Ele vai receber ira e indignação. A ira de Deus vai se levantar e a indignação de Deus vai se levantar contra essa pessoa. Por quê? Porque elas são egoístas. Pessoas egoístas, pessoas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Elas rejeitam o que é verdade. O que é verdade? A minha palavra é a verdade, diz o Senhor. Elas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam Deus, rejeitam o querer de Deus, rejeitam a vontade de Deus e
Por egoísmo quer viver a vontade, os desejos e o querer, eu tenho que viver a vida. Só que essa vida é uma vida egoísta, porque essa vida é uma vida que só se importa consigo mesmo. E seguir a sua vontade e rejeita tudo que é de Deus. Então, essa pessoa, ela vive na prática do mal. Ela vive na prática do mal. Então, a ira de Deus se levanta contra ela. Queridos, nesse particular, Deus não faz acepção de pessoas. Ou a pessoa faz e pratica a vontade de Deus, ou a pessoa não faz e não pratica a vontade de Deus. Deus não está, queridos, exatamente preocupado em você se intitular cristão. Muitas pessoas se intitulam filhos de Deus. Muitas pessoas se intitulam cristãs. Muitas pessoas se intitulam, eu tenho fé em Deus. O que Deus está preocupado e interessado é na prática de vida que nós temos, que você tem e que eu tenho, nas atitudes que nós temos em relação às coisas criadas por Deus, em relação aos nossos semelhantes, que também são criaturas de Deus. Então, todas essas coisas foram criadas por Deus. Como eu estou cuidando das coisas que Deus deu e me entregou? Como eu estou cuidando da natureza? A natureza, como eu cuido dela? Eu pego o lixo e jogo na rua, jogo coisas dentro do rio, eu mato animais. Então, natureza, como eu estou cuidando dessas coisas? Como eu estou me importando com o meu semelhante? Eu estou pisando no meu semelhante, tirando do meu semelhante aquilo que ele tem, aquilo que ele pode, para me enriquecer, para me beneficiar. Então Deus não está preocupado na minha declaração, eu sou crente, sou cristão. Ele não está nem preocupado se você vai todos os dias à igreja. Ele quer saber se você vai todo dia ao trono dele, buscar no trono dele, vai diante dele buscar, clamar, conversar, se inteirar da vontade dele para a sua vida naquele dia. É isso que Deus está interessado. Então, queridos, esse texto, nós vamos parar por aqui hoje. Esse texto nos mostra que existem dois tipos de comportamento na humanidade. Aquele que agrada a Deus, aquele que desagrada a Deus. Aquele que agrada a Deus vai receber alegria, paz, será abençoado por Deus. Aquele que desagrada a Deus pode estar satisfazendo a sua própria vontade, mas ele está acumulando a ira de Deus sobre a sua vida. Queridos, que nós vivamos em fé e que essa nossa vivência de fé não seja uma vivência dissociada de uma prática, porque muitas vezes nós vivemos uma fé nossa, mas devemos ter uma vivência de fé que busca o querer diário de Deus para a nossa prática. Todos os dias Deus tem coisas novas para nós, todos os dias. A vida do cristão não pode e não deve ser uma mesmice, porque Deus renova todos os dias o dia. O dia de hoje não será igual ao dia de amanhã, tampouco igual ao dia que se passou. Deus renova todos os dias e cada dia Deus tem coisas novas para que nós estejamos fazendo e coisas que nós devemos estar praticando. Então, que eu e você vivamos em fé, desenvolvendo a nossa vida, buscando a prática que Deus preparou para mim e para você, olhando para as coisas criadas e para as criaturas de Deus com amor, carinho e respeito, sabendo que a paciência de Deus, a tolerância de Deus, ela deve gerar nas pessoas e em nós arrependimento.
Arrependimento para que nós busquemos o real querer de Deus para nós e para nossa família. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, e que você se afaste daquilo que desagrada a Deus. Busque viver a inteireza de fé e desfrute das bênçãos que Deus tem para você e para toda a sua família. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer porque Tu és bom, porque a Tua graça invade as nossas vidas. Quero te agradecer por esse meu irmão, por essa minha irmã que está me ouvindo nesse momento, que o Senhor Deus nos dê capacidade para que consigamos viver a Tua vontade com integridade, abençoando pessoas. Ajude primeiro a olhar para nós mesmos e buscar a Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos supridores de necessidades, a sermos abençoadores, doadores da Tua graça às pessoas, sobretudo àqueles que estão distantes do Senhor e que precisam de uma orientação, de uma direção, de um aconselhamento, de um socorro, de toda sorte. Usa-nos e nos dê direção, ministra sobre nós, porque somos homens e mulheres que precisamos e carecemos da Tua graça. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.